70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Começa já já. Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos, está começando mais um 70 a mais. E conforme anunciado, nós trouxemos hoje aqui conosco, para conversar conosco, a nossa amiga Luciana Mara. Luciana Mara, ela é psicóloga e é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Como vai, Luciana? Tudo bem? É um prazer ter você aqui conosco. Olá, Luiz, tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar no 70 a mais também. Luciana, aquela pergunta que não quer calar. Por que você escolheu trabalhar com o idoso, especialmente? Essa pergunta foi feita logo no início do estágio na faculdade. E eu vou falar para você exatamente o que eu respondi. Por que não trabalhar com o idoso? Porque todo mundo queria trabalhar com criança, com adolescente, com criança. E eu fui olhando as opções que haviam e eu estava vendo que o idoso estava ficando para lá. E o envelhecimento também é uma época importante da vida, né? E não me leve a mal, a minha resposta foi porque o idoso, ele é um balaio. E dentro desse balaio tem uma criança, tem um adolescente, tem um adulto e tem um idoso. Então, eu quero atender idoso. E isso decorreu nos semestres seguintes, com as pacientes que eu atendia. E quando eu fui me despedir da turma, a professora falou assim, você está se despedindo por quê? Aí eu falei assim, meu tempo aqui acabou. E ela me falou assim, não saia do grupo, porque senão eu vou colocar você de volta. Tem outras pessoas atendendo idoso aqui, e idoso eu não dou conta. E ali eu vi que durante o percurso eu tinha feito um bom trabalho. Então eu escolhi trabalhar com idoso, porque eu sou boa trabalhando com idoso. Pois é, né? O idoso é complicado, né? Trabalhar com idoso é uma coisa muito complicada. Como você diz, o idoso é uma mistura de um monte de coisas, né? E eu sinto que a gente, a partir de um determinado momento na vida, a gente deixa de ser ouvido, né? Isso é muito importante. Eu vou pedir para você colocar o vídeo sobre discriminação e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre a terapia cognitiva, que é a abordagem a qual eu escolhi para trabalhar. Ela foi criada na década de 60, porque um psiquiatra estava incomodado com as teorias da época sobre a depressão. Então ele começou a reparar que os pacientes com depressão apresentavam pensamentos negativos, distorcidos sobre si, sobre o mundo e sobre os outros, né? Então, a ideia central da teoria cognitivo-comportamental é mudar as crenças básicas do paciente sobre si, sobre o mundo e sobre o outro, né? E com isso a gente pode alterar o modo como ele se sente, seus humores e seu comportamento. Quer dizer, na realidade isso é de dentro para fora? Sim, baseado na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a ideia de que o pensamento ele pode influenciar no comportamento e nas emoções, e as emoções também podem influenciar no pensamento e no comportamento. Como é que o envelhecimento é visto pela família?
não pelo próprio idoso, mas pela família. Luiz, eu vou responder a sua pergunta falando um pouco da nossa realidade, do nosso país, com relação ao quantitativo de idosos, tá? Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 7,4% da população. A população de 60 anos ou mais chegou a 15%, e o aumento de 56,0% em relação a 2010, ou seja, a gente teve um aumento de 10,8%. E a população de 65 anos ou mais, em conjunto com a diminuição da parcela da população de 14 anos no mesmo período, passou de 24,1% para 19,8%. Isso quer dizer que a população brasileira está envelhecendo. E em largos passos. E o Estatuto do Idoso diz que precisa ter uma conscientização das pessoas sobre o envelhecimento. Só que a gente não vê isso. A gente não vê isso em lugar nenhum. As pessoas estão envelhecendo, não estão se preparando para envelhecer, né? E é um processo que ele é influenciado por diversos fatores: gênero, classe social, cultura, padrão de vida, de saúde individual, coletiva, né? E entre outros. Então, a família precisa entender que o idoso, ele faz parte desse núcleo familiar, né? Você não pode simplesmente excluir uma pessoa porque ela envelheceu. Ela continua. Caso ela não tenha algum tipo de doença neurodegenerativa, ela continua fazendo parte desse núcleo. Ela continua pensando, ela continua falando, ela continua andando, ela continua viva. Ela é um ser vivo. Então, ela não pode ser isolada, ela não pode ser esquecida. Ao menos não deveria, Luiz. Pois é, mas o idoso, normalmente, ele vira transparente, né? Apesar dele ter contribuído muito para a formação da família, depois ele vira um objeto quase que inútil, né? Sem voz e sem personalidade ativa, né? O que se Sim, atribui isso? a cultura oculta a juventude, o estereótipo negativo, a falta de representatividade, né? Na mídia, na cultura. A gente não vê tantos idosos na cultura, na TV, fazendo fazendo-se existir, né? Para que o outro também se influencie por isso, né? A estrutura social econômica, a percepção de produtividade. O idoso é muito visto, às vezes, com a pessoa que se aposenta, não tem mais utilidade. Então, ele é deixado de canto. Quando, na verdade, ele tem conhecimentos que outros que estão chegando precisam, né? Ele não é, às vezes, ouvido, né? E também a falta de políticas adequadas, né? É a dificuldade de locomoção, é a dificuldade de transporte, tudo é mais difícil para o idoso. Hoje, o idoso chega no restaurante, ele tem que, se ele não tiver um aparelho telefone, se ele não souber lidar com as mídias, ele não consegue nem acessar o cardápio, porque tem QR Code. Não é isso? Exatamente. Esse choque de geração é muito grande, né? É um choque Exatamente. que não é a nossa geração. Eu sou do tempo de que eu colecionava papel de carta. A gente fazia carta, o correio trabalhava nesse nível, né? E hoje em dia não acabou. Precisa dessa integração. E essa integração, ela não acontece, né? Então, para mudar isso, essa percepção, precisa ser valorizado adequadamente os idosos. Os idosos precisam ser valorizados, né? Como seres vivos, plenos de dignidade e direito, né? Promover a cultura que celebra o envelhecimento como parte natural da vida, como eu já falei, implementar as políticas básicas, né? Porque muitos idosos se aposentam, têm o seu valor de salário diminuído, muitos moram de aluguel ou têm que sustentar a família,
e moram longe dos grandes centros, onde está praticamente a cultura inserida, né? Então, a gente precisa de políticas inclusivas, né? Garantir que eles tenham acesso e oportunidade aos recursos, né, que lhe permitam viver com dignidade e participar ativamente da sociedade. Agora, uma pergunta: politicamente, o que vem sendo feito hoje pelo idoso? Politicamente, a gente tem a OMS fazendo um movimento bem significativo com a agenda chamada 21-2030, né? Nessa agenda, eles vêm fazendo, tem como estratégia alcançar e apoiar a construção de uma sociedade para todas as idades, né? E isso tá disponível no site da Organização Mundial de Saúde e na Organização Pan-Americana de Saúde, né? Lá a gente encontra informações sobre essa agenda que não é divulgada, infelizmente. Pois é, e o Estatuto do Idoso funciona ou só no papel? O Estatuto do Idoso funciona quando você sabe que o Estatuto existe e o que diz no Estatuto, né? Porque o Estatuto diz que o idoso, ele é considerado idoso a partir dos seus 60 anos. Se ele tiver 59, 11 meses e 29 dias, ele não é idoso. Porém, em algumas outras situações, o idoso só é visto como idoso a partir de 65 anos, né? Nos países subdesenvolvidos, a gente tem esse número de 60 anos para idosos, né? E nós estamos num país subdesenvolvido. Mas se você quiser tirar um passe livre, você tem que ter 65 anos. Então, eu acho que o Estatuto tem muitas coisas boas, mas existem ainda algumas coisas que precisam ser acertadas dentro do Estatuto. Pois é, e quando a gente tem que ver isso de dentro para fora, né? Aí vem uma outra pergunta que eu queria te fazer. Como são tomadas as decisões sobre a vida do idoso dentro de casa? É uma boa pergunta. Entendeu? Como é que essas decisões são tomadas, né? Se o idoso ele está consciente da vida dele, vamos dizer assim, ele não tem, como eu já falei, nenhum tipo de problema neurodegenerativo, como demência, Alzheimer, se ele está com todas as suas condições, ele está totalmente lúcido, ele pode tomar as decisões dele, né? Você pode ter o cuidado? Pode, claro que pode ter o cuidado, mas é muito aquela frase que as pessoas falam assim, o idoso volta a ser criança. Não, o idoso é idoso. Porque uma criança, ela não pensa, não pensa sozinha, ela não tem autonomia para tomar decisões, né? Ele tem idade, mas ele tem conhecimento. É o que eu falei do balaio, né? Ele tem todo o conhecimento desde quando ele nasceu, desde quando ele é criança, até a idade que ele chegou. Então a gente não pode olhar para o idoso como uma criança e dizer assim, ele voltou a ser criança. Não. Ele está perdendo mobilidade, talvez? Sim. Mas ele é funcional? Beleza. Então pergunta para ele o que ele quer. Você quer ir? Você gostaria de comer isso? E porque às vezes, como você falou, né, o idoso não tem voz, né? Ele simplesmente é imposto, é o que dá para fazer. Mas será que ele não pode fazer? Será que ele não pode tomar conta de algumas coisas referente à vida dele? E também a gente tem que olhar de que idoso que a gente está falando. É um idoso de 60 que hoje está super ativo, pode se aposentar, mas ele continua indo para a academia, tendo o seu círculo de amigos, consegue dirigir, consegue se deslocar. Aí tudo bem. Mas se a gente está falando de um outro tipo de idoso, um idoso que já está mais debilitado, né, a gente precisa sim da família, né, porque a responsabilidade é da família e do Estado, né, como diz no próprio Estatuto do Idoso. Então, o idoso precisa ter voz ativa se ele está totalmente consciente. Aí vem uma outra pergunta. Você falou sobre o cuidado, né?
Mas o excesso de cuidado não se confunde com abuso, sabe? O sujeito abusado, o idoso, por excesso de cuidado, ele não poder se mover. Sim, porque você tira autonomia. Você tira autonomia, você tira praticamente tudo. Porque ele gosta de ir na praça, dar uma volta, ele gosta de ir na associação, que em alguns lugares ainda existem, para estar com os amigos. Você impede ele de ir cortar o cabelo, que é na barbearia que ele encontra os amigos dele. Então, ele não pode comprar pão. Ah, existe o risco de queda, existem vários riscos, né? Mas, assim, por que não preparar esse idoso para melhorar a qualidade de vida dele, né? Por que não fazer com que ele se exercite? Porque ele vai ter mais força muscular, ele vai ter menos dores, vai ajudar na circulação sanguínea, vai ajudar na pressão arterial. E isso também traz consequências positivas na vida desse idoso, né? Porque se você pega um idoso ativo e encosta ele num canto, provavelmente você vai causar um transtorno nesse idoso, né? Que pode vir a ser uma depressão, né? Porque o declínio do funcionamento cognitivo ele é provocado pelo desuso, pela falta de prática. E aí pode ser uma doença como a depressão. Os fatores comportamentais pode ser um consumo de álcool ou de medicamento. A gente tem, Luiz, um número muito significativo de suicídios de idosos e que ninguém fala. Por conta dessa inutilidade fabricada, digamos assim, não é isso? Sim, porque ele não tem motivação, ele não tem confiança nele, ele tem baixas expectativas, né? Pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Solidão, isolamento e o envelhecimento em si, né? Socialmente, a pessoa, infere-se que a pessoa idosa é definida como inútil a partir do momento que deixa o mercado de trabalho, né? E ela deixa de ser economicamente ativa. Atribui-se ao aposentado um rótulo de improdutivo, né? E aí você rompe, quando não se tem uma preparação para a aposentadoria, você rompe de forma abrupta as relações sociais, né? Com outras pessoas que aquele indivíduo estava acostumado a ver cotidianamente, né? É o cara do cafezinho no intervalo do trabalho, é o cara que sai para almoçar, é aquele amigo que você troca uma figurinha, que você troca uma piada, né? E não tem mais, aquela pessoa não está mais ali, né? Então, sair de um ambiente e ir para outro completamente vazio, eu acho que é bem doído. É isso sem contar com o próprio trabalho, que também é uma própria terapia, né? Quando você perde o trabalho, ele perde tudo, porque o ser humano começa a vida trabalhando e tem que terminar a vida trabalhando. Eu, pelo Sim, menos, tenho 73 anos e continuo trabalhando, não é isso? Mas ele precisa também se atualizar, precisa também seguir em sim. frente. Mas, como você falou, né? Se ele está trabalhando, ele está ativo, dependendo da idade que esse idoso tenha, ele vai se atualizando pelo ambiente que ele está inserido, né? Porque às vezes no trabalho tem as trocas. Olha isso aqui, eu aprendi a fazer, e como é que faz? Você me ensina? E alguém te ensina, né? E de repente ele se vê em algumas situações, em algumas famílias, a gente não pode generalizar, que o idoso ele é colocado assim, vou te ensinar isso não, já ensinei uma vez, vou ensinar de novo, fica aí. E aí, como é que ele se atualiza? Uma sacada que eu achei fantástica foi o acesso dos idosos ao YouTube, porque ali ele aprende, às vezes, ligar alguma coisa que ele não sabia, abrir alguma coisa que ele não sabia, comprar alguma coisa que ele quer comprar, mas pela internet, mas que ninguém sabe como. Ninguém tem paciência para explicar, ou ele não tem a quem perguntar. E aí ele vai lá, pega o telefone, entra no computador, se ele tiver essa autonomia para fazer isso, e com um pouco de conhecimento,
ele vai lá, ele vai entrar, ele vai acessar e ele vai conseguir descobrir um pouquinho mais. Inclusive o acesso à conta bancária, né? Até o pedido do supermercado mesmo vem pelo delivery, né? Que Exatamente. hoje em dia todo mundo tem um nome esquisito, um nome americano, é o delivery, que na Uhum. realidade é o atendimento, né? É o atendimento personalizado. É o comprar em casa e entregar em casa. Isso, é comprar em casa e entregar em casa. Ainda Então, tem isso, né, as pronúncias que você precisa aprender, né? Os nomes que você aprende. Você está falando um outro idioma e você às vezes nem se dá conta. Por quê? Porque está incluído dentro desse contexto social. A gente só vai repetindo, replicando. exatamente. E agora, o mundo digital, esse mundo cibernético que a gente vive hoje, que não é o meu mundo. E não é o mundo de quem tem mais de 60. A gente não viveu isso. Isso foi chegando e a gente foi obrigado a se adaptar a esse novo mundo. E muitas vezes o que eu sinto é que as pessoas dizem, não, você não precisa aprender isso, você já está velho. E eu acho que a pior coisa do idoso é ser chamado de velho. Você não acha, não? Sim, sim, porque é como se ele não tivesse mais utilidade aqui, né? Você pega, é como se fosse uma coisa quebrada, né? Que você encosta. Isso é muito ruim, né? E essa falta de amparo, esse olhar, né? Às vezes faz com que esse idoso realmente se sinta exatamente assim, um velho, sem utilidade, né? E trazer esse idoso para esse meio em que ele é visto, né? Por exemplo, trazer ele para terapia, né? A gente faz com que ele entenda melhor sobre a condição de saúde dele, às vezes sobre o uso de medicamento dele, sobre os tratamentos médicos que ele precisa fazer e continua fazendo, né? Tratar essas questões emocionais e psíquicas, a terapia vai ajudar nisso, né? E possibilitando a diminuição desse sofrimento que é causado por essas falas desagradáveis, ofensivas, porque para alguns pode ser normal ser chamado de velho. Ah, eu sou velho mesmo, mas para outros não. Tem gente que não gosta. Também não acho que esteja certo, mas cada um recebe de uma forma diferente. Eu costumo dizer que tudo é a forma como você fala, né? E às vezes é o ofensivo e é para ofender. Uma coisa que me preocupa é também a acessibilidade. O idoso tem horas que ele não consegue sair, ou não consegue se locomover, porque não há acessibilidade. É Sim, uma escada com degrau alto, é uma escada sem corrimão, é um banheiro sem adaptação, enfim, você fica muito tempo em pé numa fila, é a prioridade que na realidade não é prioridade coisa nenhuma. Entendeu? Às vezes a fila da prioridade é maior do que a fila normal. E ninguém vê isso, né? Não existe nenhum mecanismo público que possa resolver isso. O que você acha? eu concordo com você quando você fala que não tem ninguém vendo isso acontecer. E aí a gente cai lá na pergunta que você me fez sobre o Estatuto do Idoso, né? Está lá no Estatuto do Idoso, a prioridade. Mas é como você falou, a fila do idoso de prioridade é maior do que a fila dos que não precisam de atendimento prioritário, né? Então, por que só uma fila no banco, né? Quando hoje também tem a imposição do digital. Será que preocuparam-se em preparar a população idosa para estar utilizando essas ferramentas, né? Então, isso é uma forma de exclusão também, porque eles não têm acessibilidade, como você falou, né? E você está falando ir ao banco, né?
Mas tem serviço de saúde também. Tem discriminação também para alguns que trabalham no ambiente de trabalho, como você falou. Ah, esse cara aí é velho. Né? Então, a gente tem o preconceito, tem a discriminação. E a gente precisa de políticas públicas adequadas, né? Porque a ausência ou a insuficiência delas, voltadas especificamente para o idoso, agravam essa situação, né? A gente pode falar também de acesso à moradia, acesso à segurança, à assistência social, né? Então, isso tudo está voltado a essa questão da acessibilidade, né? É uma exclusão social e uma falta de políticas públicas, como simplesmente uma rampa de acesso. Pois é, seria uma coisa tão simples, né? É uma rampa de acesso, é o mecanismo da porta do ônibus, né? E é o banco do idoso que ninguém respeita. Você vê a rapaziada sentada no banco do idoso e o idoso em pé. Entendeu? Eu acho que chega às raias de uma falta de respeito. Eu acho Sim, que, eu acho que as pessoas têm que respeitar. É aquela velha história, né, que meu pai dizia: respeita meus cabelos brancos, né? Porque uma falta de respeito, Luiz, eu penso que é generalizada, não é só com o idoso, é para com o outro, é olhar para o outro e ver o outro, entende? Porque eu não gosto, eu vou fazer desse jeito, mas vai ofender o outro. pois é, eu acho o seguinte: as pessoas hoje estão assim, né? Tá bom para mim? Tá bom, que se dane o resto. Entendeu? Exatamente. Então, Eu diria que a gente vive hoje uma falta de compaixão, tá? Eu penso que essa é a palavra. Porque quando você tem empatia, você. Bem, empatia tem inúmeras definições. A mais comum que a gente ouve é se colocar no lugar do outro, né? Então, quando você tem compaixão, você se coloca no lugar do outro, é, mas você fica também no seu lugar para você poder ajudar o outro, né? Porque senão não faz sentido isso, né? Então, assim, eu tenho que olhar para o outro e entender aquilo que o outro talvez esteja precisando naquele momento. E eu falo que às vezes eu só preciso sentar do lado da pessoa. Dia desses eu passei por um amigo e falei para ele assim: posso te dar um abraço? Ele é bem mais velho do que eu e ele falou assim: como é que você sabe que eu estava precisando de um abraço? Aí eu falei para ele assim: eu não sei, eu só senti. E a gente se abraçou, né? Então, é isso, é às vezes simplesmente olhar para o outro, né? E ver o outro, enxergar o outro. é perfeito. Eu acho que a gente tem que. Mas eu acho que a gente tem que ser mais presente. Eu também acho que o idoso também tem que se valorizar. Também se Concordo ele, plenamente com ele você. não pode ficar também sendo esse pária da sociedade, esse cara que todo mundo joga para lá e para cá. Não é isso. Ele tem que se valorizar. Eu, por exemplo, eu É, tenho 73 anos, tenho 50 de profissão e estou trabalhando. E estou pronto para transmitir conhecimento para os mais jovens, né? E a hora que eu dou cursos sobre vídeo, sobre fotografia e tal. Por quê? Porque eu preciso passar o meu conhecimento para quem não entende, não é isso? Aí é uma sim, forma de você se sentir presente, de você estar presente dentro. sim. Eu acho É que o uma forma idoso também precisa ser um pouco sair dessa inércia também. O que você acha? É uma forma de multiplicar conhecimento. A gente costuma dizer que quem divide conhecimento, na verdade, multiplica. Porque se você tem uma sala de 10 alunos, você tem um conhecimento. Quando você divide esse conhecimento, você está multiplicando o seu conhecimento por 10, né? E existem muitos idosos que podem fazer isso, mas precisa também, como você falou, procurar oportunidade, né? Ainda que a gente viva numa sociedade para o idoso afunilada, né? São poucas oportunidades, a invisibilidade, e isso precisa
mudar, né? E aí você falou assim, o idoso precisa sair dessa inércia. Sim, também concordo com você, né? Mas às vezes a gente precisa dar para ele primeiro o entendimento sobre quem ele é, né? E é isso que a gente faz dentro da terapia, né? Mostrar para ele que ele é um ser vivo dentro de uma sociedade, dentro de um núcleo familiar ou não. Ele pode ser um idoso que não tenha família, né? E mostrar para ele que sim, ele tem um lugar dele no espaço, né? Nesse espaço social, nesse espaço mundial, vamos dizer assim, ampliando bem a coisa, porque talvez ele não possa estar onde ele queira estar, né? Mas fazer com que ele aproveite o lugar aonde ele está nesse momento, né? Porque às vezes a gente almeja coisas que a gente não vai conseguir e deixa de aproveitar o que a gente tem aqui nesse momento, né? O que eu tenho agora? O que eu posso fazer agora? Como eu posso aproveitar agora? Uma das coisas que eu sempre indico para os pacientes é que eles façam atividades físicas, sempre, de acordo com a prescrição médica. Também é um outro critério, porque nem todo mundo pode fazer atividade física, né? E às vezes a gente tem que procurar a atividade física na qual ele se enquadre dentro da idade que ele tem, para que ele possa ter ganhos, né? Porque um idoso que fica em casa, somente em casa, ele não encontra com outras pessoas, né? E fazer o exercício na praça ou naqueles aparelhos que as prefeituras colocam, pode melhorar a habilidade de socialização, né? A participação em grupo, aumenta a energia, disposição, autonomia, né? Fortalece os músculos, reduz o cansaço durante o dia, melhora a postura, o equilíbrio, reduz o risco de quedas, que eu acho uma coisa fantástica, né? Regulariza o sono, porque também tem algumas questões referentes à melatonina, né? Melhora a autoestima e a autoimagem do idoso, né? Controle corporal, ansiedade, depressão, são várias coisas que o exercício físico pode ajudar, né? Nessa fase bonita, que é a chamada terceira, quarta, quinta e quantas forem idade. Eu não consigo definir isso, não. Eu acho que a gente só viveu mais, entendeu? Não existe. Por isso 70 a mais, né? Então, Sim, porque as pessoas pensam que o idoso é 70 a menos, porque, sabe, você perdeu coisas, e que, pelo contrário, você é um poço e que as pessoas têm que beber essa água, é entendeu? por isso que eu falei, é um balaio Exatamente, você tem que, mas eu acho que o idoso tem que se fazer presente também. também. Aí vem uma outra pergunta que eu queria te fazer. Através da TCC, como é que é trabalhar com a crença dos idosos? Como é que é Bem, isso, né? vamos lá. A TCC, ela como eu falei lá no início, né? Ela pensa no eu, no futuro, no mundo, né? E no futuro, que a gente chama de tríade cognitiva, né? Então, na TCC, a gente vai tentar entender o que aquele idoso trouxe para a gente, né? E daí a gente vai ter que trabalhar baseado e tentar entender um pouco dessa chamada crença, né? De valor, desamor e desamparo. O que está pesando? Isso baseado no que a gente tem de estudos hoje, tá, Luiz? Então a gente tem que entender que esse idoso, analisar alguns quadros, né? Se ele tem saúde física, se ele está bem com os exames dele, né? Aí a gente analisa a saúde mental, como é que está a satisfação da vida dele, como é que está a dimensão social, como é que está a participação dele dentro desse universo social, né? E às vezes o idoso chega já com a sensação, como você falou assim, o velho, né? A sensação de finitude, né? E ele pensa que dali ele não vai passar. E aí a gente trabalha as reminiscências, que são os pensamentos, as lembranças, eles resgatam muitos fatos passados e muitas das vezes
É com esses fatos que a gente consegue trazer ele para o momento presente e mostrar o quanto ele é importante, né? Para todo esse contexto. A gente traça uma conceituação cognitiva a partir da anamnese, que a gente faz o levantamento da vida desse idoso, a gente vai perguntar sobre por que ele está ali com a gente, o que levou ele até procurar um psicólogo. A gente tenta entender o contexto familiar, a gente tenta entender o humor desse idoso, a gente tenta olhar para a cognição desse idoso, pensamento, memória, linguagem, tudo isso está dentro de cognição. Então, a gente tem vários fatores para analisar, além daquilo que, não além, mas a partir daquilo que o idoso traz para a gente, para atendimento. O idoso, no meu entender, ele tem muito para dar, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas as pessoas não acreditam muito nisso, né? É aquilo que a gente voltou lá na frente, né? A gente vira um objeto, muitas vezes o idoso é o dono da casa, mas ele não exerce esse domínio como dono da casa, é o provedor, porque muitas vezes o, o ganho é através da sua aposentadoria, que vai sustentar quem está em volta, e as pessoas tomam o cartão dele, fazem o que querem, e ele fica realmente jogado no canto. Mas eu acho que a gente não pode terminar o programa com uma mensagem ruim. Eu queria que você dissesse alguma coisa bacana em que o idoso possa se espelhar e tocar em frente. Eu acho que é importante isso. Eu vou te pedir, então, para você colocar o segundo vídeo para mim. O envelhecimento abre um mundo de possibilidades. A possibilidade de continuar fazendo o que amamos e ser quem somos. Mas, sem o suporte adequado, o envelhecimento também pode trazer limitações. Saúde debilitada, vulnerabilidade, solidão. Acreditamos que em um ambiente seguro, acolhedor e solidário pode transformar o envelhecimento em uma oportunidade para ser saudável, para viver plenamente, para aceitar a mudança e continuar aprendendo e se desenvolvendo. Acreditamos que todas as pessoas têm o direito de prosperar, em qualquer idade, adicionando dignidade aos anos, bem-estar aos anos, vida aos anos. Década do envelhecimento saudável nas Américas. Adicionar vida aos anos. Eu deixo aqui a mensagem de que a gente tem que olhar para o idoso como alguém, como um ser que existe, né? E a gente precisa dar mais importância e preparar políticas e infraestrutura adequada para lidar com a população que está envelhecendo a passos largos, né? Investir em saúde, acessibilidade, inclusão social vai ser crucial para garantir a qualidade de vida dos idosos, né? Para que eles possam aproveitar em todo o seu potencial essa vida, né? E o que eles representam para a nossa sociedade, Luiz. Essa é a minha mensagem. Luciano, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter participado conosco aqui do nosso programa. E espero que você venha outras vezes, né? Espero que você nos dê o prazer de estar conosco, que sempre que eu precisar de alguma dica, eu vou buscar com você, eu vou beber nessa fonte. Pode estar certo. Pode consultar. Você tem meu telefone, tem meu contato, pode consultar. E se precisar de mim, manda o tópico que a gente vem trazer luz. Exatamente. Eu queria que você, se você quiser, você pode dar os seus contatos, sua página, para que a gente coloque e as pessoas consigam entrar em contato com você. Pode deixar, Luiz. Eu vou compartilhar o contato, vai ficar aqui na parte inferior da tela, tá bom? Ok. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. E foi um prazer ter você aqui conosco. Tá? Prazer todo meu. Um grande abraço.
Estou à disposição. Obrigado. Viram, amigos? Foi um prazer ter a Luciana aqui conversando conosco. Mas eu queria pedir a vocês mais duas coisas. Primeiro, que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, aperte o sininho, que só assim o YouTube vai saber que o nosso projeto é relevante. E outra, segue aqui o meu Pix, porque se vocês gostaram do programa e quiserem nos ajudar a manter o canal, podem fazer a doação que quiserem para esse Pix, que será muito bem-vinda. E até semana que vem, se Deus quiser. 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.